Olá pessoal, de volta aqui, dando continuidade à aula anterior, ainda falando sobre símbolos, nós paramos nos símbolos da alquimia, né? Principalmente falando sobre a fase da Nigredo. A dupla natureza de Mercúrio, isso aqui é importante a gente saber sobre essa questão dessa dupla natureza, né? Porque o Mercúrio, a gente vai ver que ele vai representar tanto a matéria-prima, o estado inicial, né, de caos e confusão, mas ele também representa o fruto, ou seja, a síntese da união, aquilo que renasceu das trevas, do inconsciente. Bom, nós temos essa imagem também que é bastante conhecida. Esse globo alado aqui com as asinhas, ele representa a esfera do caos, ou seja, aquele estado inicial. O dragão, ele representa o estágio inicial do Mercúrio. O dragão, como tal, é um monstro, ou seja, um símbolo combinando o princípio cetônico da serpente com o princípio aéreo do pássaro. O princípio cetônico, pessoal, da serpente, a gente sabe que é um símbolo do inconsciente, né? E o princípio aéreo do pássaro, o pássaro aqui simbolizando aquilo que é volátil, né? O espírito, o pneuma, é a parte consciente, né, da personalidade. É uma variante do Mercúrio, segundo Ruland. Mercúrio, porém, é o divino Hermes alado que se manifesta na matéria, Deus da revelação, Senhor do pensamento e psicopompo por excelência. Então a Rebes aqui, ela representa o Mercúrio, mas o estado inicial é um estado, digamos assim, ainda muito primitivo, né? É o estado em que se apresenta aqui o dragão. Então, o dragão é o próprio Mercúrio. É, o inconsciente, né? Ou seja, a alquimia em si também tem essa questão de que uma figura ela representa várias coisas, né? Ela representa aqui tanto o inconsciente, como a gente viu, né, em outras aulas anteriores, mas aqui também representa o próprio Mercúrio, ou seja, o fruto, a síntese, né, da união dos opostos. E aqui Jung fala até de forma mais clara, quando o alquimista fala do Mercúrio, está se referindo exteriormente ao Mercúrio, ou seja, ao metal, né? Mas interiormente ao espírito criador do mundo, oculto ou cativo na matéria. Então, o Mercúrio, pessoal, é aquele pneuma, é a anima mundi que está presa na matéria. Enfim, é o que a gente viu da água permanente, da água divina, água eterna. Mercúrio se encontra-se no início e no fim da obra. É a prima matéria, o caput corvi a nigredo. Como o dragão devora-se a si mesmo, e como o dragão morre para ressuscitar sob a forma do lápis. É o jogo de cores da cauda pavones, ou seja, da cauda do pavão, e a separação nos quatro elementos. O Mercúrio é o hermafrodita, o ser primordial, o qual se divide formando o par clássico de irmão e irmã, e se unifica na connictio a fim de aparecer de novo ao fim sob a forma radiante do lumen novum, né, ou nova luz do lápis. É metal e não obstante líquido, matéria e no entanto espírito, frio, porém igíneo, veneno que é medicamento, um símbolo unificador dos opostos. E aí, para a gente compreender melhor, eu separei, né? Então, Mercúrio, ele vai ser tudo isso aqui, o Mercúrios, né? Ele vai ser tanto a representação do Mercúrio metal, mas ele interiormente ele representa o espírito criador do mundo oculto ou cativo na matéria. Mas o Mercúrio também vai ser a prima matéria, também vai ser a nigredo. Como o dragão, ele devora-se a si mesmo, e como o dragão morre para ressuscitar sob a forma do lápis. O Mercúrio, ele é o hermafrodita, o ser primordial, o qual se divide formando o par clássico de irmão e irmã, e se unifica na connictio a fim de aparecer de novo ao fim sob a forma radiante da nova luz do lápis.
É metal e, não obstante, líquido, matéria e, no entanto, espírito. Frio, porém igníneo, veneno que é medicamento, um símbolo unificador dos opostos. Ou seja, por isso que a gente tem essa imagem tão estranha, né? Porque o Mercúrio, ele representa essa dualidade. Ele tem a parte luz e a parte sombra, né? A parte trevas, por assim dizer, do inconsciente. E aí, aqui para a gente poder compreender, Jung fala o seguinte: o poder da divindade manifesta-se não só no espírito, mas também no aspecto animalesco e selvagem da natureza, tanto no interior como no exterior do homem. A divindade, ela é ambivalente, enquanto o homem permanece conectado com a natureza. A interpretação unilateral de Deus como sumo bono, ou seja, somente aquilo que é bom, né, é nitidamente contra a natura, ou seja, contra a natureza. Eis porque o Mercúrio ambivalente revela o paganismo secreto da alquimia. Ou seja, o Mercúrio, ele representa essa ambivalência porque ele tem um aspecto não somente do sumo bono, né, mas ele tem um aspecto sombrio, o aspecto que representa a prima matéria, né, o estado do caos, da confusão, enfim. Contrariamente a isto, a androgenia de Cristo, concebida exclusivamente como espiritual e simbólica, escapa a qualquer conexão com a natureza. A existência da contrapartida do príncipe deste mundo trai, porém, a polaridade insinuada pela androgenia da divindade manifestada no Filho. Ou seja, pessoal, é como se o Cristo aqui, falando sobre o Cristo de forma simbólica, ele representasse apenas o lado bom, né, o lado do sumo bono, né, mas a parte que é sombria, escura, ele não representa. Por isso que o Mercúrio, para os alquimistas, o Mercúrio ele era um símbolo que representava de forma mais completa esse poder da divindade, né, conforme Jung fala aqui. Então, para a gente também compreender, trouxe outra parte aqui. O antimimos, ou seja, o imitador, o princípio do mal, aparece como adversário do Filho de Deus. Ele também se considera um filho de Deus. Os opostos inerentes à divindade aqui se separam nitidamente. Encontramos este demônio como espírito da contrafação. Ou seja, eu coloquei uma observação, né? Esse espírito da contrafação é o espírito que falseia a realidade. Ou seja, digamos que é um espírito que só tem uma parte da realidade, né? Então ele fala: encontramos este demônio como espírito da contrafação, que falseia a realidade em muitas passagens. No corpo do ser humano, ele se acha como espírito das trevas, obrigando a alma a realizar as suas tendências pecaminosas. O paralelo desta oposição é a dupla natureza do Mercúrio, ou seja, enquanto que no Cristo, no símbolo de Cristo, a natureza ela está dividida, né? Eu coloquei aqui para a gente simbolizar de forma didática o Cristo aqui representando, digamos assim, a parte consciente, né? O estado de consciência e o princípio do mal, né? O príncipe deste século, deste mundo, que representa o princípio do mal, é separado, né? Representando aqui a parte inconsciente, pela parte que não se encontra na imagem do Cristo. E que, pelo contrário, né, no caso do Mercúrio, essa parte sombria que representa o inconsciente está ali, junto, né? Voltando aqui, o paralelo desta oposição é a dupla natureza do Mercúrio, que se revela no processo alquímico principalmente através do Uroboro, o dragão que se devora a si mesmo. Ele copula consigo mesmo, matando-se e ressuscitando a si mesmo. Hermafrodita é constituído de opostos e ao mesmo tempo é o símbolo unificador dos opostos.
Por um lado é veneno mortal, basilisco e escorpião. Por outro lado, panaceia e salvador. Ou seja, pessoal, para a gente compreender melhor, é como se o Mercúrio ele tivesse as duas partes que estão separadas, né, no simbolismo lá do Cristo. Então a parte inconsciente, que ela vai ser representada justamente pelo Uroboros. Bom, e aí eu trouxe um trecho do livro em que Jung fala sobre o Uroboro. Já no arquétipo do Ouroboro se encontra a ideia do comer-se a si próprio e do formar um círculo consigo mesmo, pois uma coisa já era clara para todo alquimista um pouco mais inteligente, isto é, que a matéria-prima de sua arte, sob certo ponto de vista, era o próprio homem. O Ouroboro, que devora sua própria cauda, é um símbolo drástico para a assimilação e a integração do oposto, isto é, da sua sombra. Ou seja, pessoal, o Urobora aqui representa já essa integração, o devorar-se a si mesmo, né? Ou seja, a integração do oposto que começa pela sombra. Simultaneamente, esse processo circular ele é explicado como um símbolo da imortalidade, isto é, da renovação constante de si próprio, pois se diz do Ouroboro que ele a si mesmo mata, vivifica, fecunda e pare. Desde muito antigamente, ele representa o um que provém da união daquilo que luta contra si mesmo e que por isso constitui o mistério da prima matéria, a qual, como projeção, provém indubitavelmente do inconsciente humano. Bom, e a parte consciente, ela é representada na simbologia da alquimia como o ressuscitar a si mesmo. Em outras palavras, cada morte segue-se um renascimento, o renascer das trevas, ou seja, é o haja luz das trevas, né? É a mesma coisa que haja consciência da inconsciência. Então, a parte consciente que a gente vê que é representada pelo Cristo, né? Aqui eu coloquei de forma análoga com o símbolo da alquimia, que seria a apoteose do rei, ou no caso, o rei renovado, que possui as propriedades do antropos, ou seja, do homem espiritual cósmico, né? Outros símbolos também são o nascer do sol, ou seja, a fase também da rubedo, ou o filhos régios, que é o filho do rei, ou o filhos filosoforum. Então, nós temos aqui a composição do Mercúrios, né, para a gente poder compreender por que, que a imagem é tão estranha, né? Porque contém as duas partes da natureza, do poder da divindade que está na natureza. Bom, pessoal, voltando aqui rapidinho, eu gostaria de deixar claro uma coisa aqui. Quando ele fala aqui no final que o Mercúrios, né, ele é o hermafrodita, é constituído de opostos e ao mesmo tempo é o símbolo unificador dos opostos, ou seja, de que Mercúrio, além dele ser, ele é constituído das duas partes, né, dessa natureza, do poder da divindade que se encontra na natureza como a parte luminosa, mas também a parte trevas, a parte sombria. Além dele conter essas duas partes, ele também é o símbolo unificador dos opostos. Ou seja, ele é o filhos filosoforo, ele é aquela consciência em um grau elevado que nasce, né, dessas profundezas das trevas. Ou seja, é o rei que renasce. Ou seja, pessoal, a simbólica da connectio, ou da conjunção, da união dos opostos, que é representado pelo rei e pela rainha, mas tem outros símbolos, são muitos, aparece em duas passagens. Primeiro, na descida à escuridão. Essa descida corresponde à descida ao inconsciente, por assim dizer, onde as núpcias têm, por assim dizer, o caráter nefasto, ou seja, entra aquela questão do símbolo do incesto, do assassínio e da morte.
O símbolo do incesto, eu já comentei em outras aulas anteriores, que é justamente aquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? É necessário retornar ao ventre, que ele achava que tinha que retornar ao ventre físico da mãe, né? Nicodemos não entendeu a simbologia de Cristo. Mas o incesto, ele é um símbolo porque o indivíduo, ele regride ao inconsciente. O inconsciente, ele tem como símbolo a mãe, não a mãe física. Se bem que a mãe física, ela é uma representação arquetípica, né, do inconsciente. Mas aqui não se trata da mãe física, e sim dessa regressão ao inconsciente que o indivíduo tem que ir lá libertar essas partes que estão presas, né, enfim, dele mesmo, que foram projeções do passado, principalmente da fase da infância, mas ainda tem uma parte muito mais profunda, né, que é a parte pré-consciente que atinge ali o inconsciente coletivo. Então, essa primeira connectio é ela que gera a questão da Nigredo, por isso que ele fala de assassínio e morte, porque a Nigredo ela é gerada aí. O indivíduo vai ter que confrontar-se com o inconsciente, com o seu próprio inconsciente, a começar pela sombra. Só que existe uma outra connectio, ou seja, uma outra conjunção, uma outra união que é feita na subida. Na verdade, Jung fala o seguinte: e uma segunda connectio antes da subida, onde a união, ou seja, a connectio, ela apresenta um caráter mais celestial. Que aí sim, nesse caso, o Mercúrio ele entra como símbolo unificador dos opostos. Ou seja, na primeira ele representa as duas partes, né? E a gente vai ver quando a gente for estudar a alquimia que essa primeira união, os pares, né, digamos assim, os opostos, eles estão em confusão, eles estão em conflito. Só que na segunda connectio, antes da subida, que aqui eu acredito que representa a fase da albedo, essa união, ou seja, o Mercúrio como hermafrodita, ele vai ter um caráter mais celestial, ou seja, a união ela vai ter um caráter mais celestial, porque os opostos já não estão mais se degladiando entre si. Bom, outra coisa também que eu gostaria de deixar claro, que aqui eu coloquei o símbolo de Cristo, por ele representar essa parte daquilo que é luminoso, né, daquilo que é luz, que é somente luz, que é o sumo bono, mas a gente vai ver quando a gente realmente for estudar a alquimia, que o símbolo de Cristo, na verdade, ele serve também para representar a síntese, ou seja, aquele filhos, ele é um paralelo do filhos philosophorus, ele é um paralelo do lápis, ou seja, do fruto da união dos opostos. É como se o símbolo de Cristo ele representasse já a superação do conflito, né, dos opostos. Tanto é que eu coloquei aqui Cristo é símbolo de um estado de superação do conflito, um estado avançado de uma consciência superior que já passou pelo conflito dos opostos. Bom, a ideia do pneuma como filho de Deus que se abisma na matéria e novamente dela se liberta a fim de salvar todas as almas corresponde ao conteúdo inconsciente projetado na matéria. Ou seja, no nosso exemplozinho aqui, seria as partes que são inconscientes projetado na matéria. Então, o pneuma, como filho de Deus, ele se abisma na matéria e novamente dela se liberta e também ele salva todas essas almas correspondentes, ou seja, todos os conteúdos inconscientes que estão projetados na matéria. Em outras palavras, o simbolismo do pneuma como filho de Deus que se abisma na matéria é uma parte do próprio indivíduo que passa pelo conflito, o confronto com o inconsciente e novamente dela se liberta da identificação inconsciente com conteúdos do inconsciente, a fim de salvar todas as almas, ou seja, justamente os conteúdos que são projetados na matéria, né? Que até então o indivíduo não sabe que pertence a ele, só que a princípio são projetados na matéria. Mas esses conteúdos de imediato
não se pode identificar com eles, né? Se identificar com eles. É preciso fazer a separatio, a divisão, né? A divisio, ou enfim. Bom, voltando aqui para a gente poder compreender o restante do trecho do livro, o conteúdo inconsciente projetado na matéria, este conteúdo é um complexo autônomo, segregado da consciência, levando uma vida independente no não-ego psíquico e é imediatamente projetado quando de alguma forma se constela, isto é, quando é atraído por analogias externas. A autonomia psíquica do pneuma é atestada pelos neos pitagóricos. E aqui é preciso fazer um esclarecimento, né? A minha percepção é de que o pneuma, pessoal, ou como símbolo do Filho de Deus, ele também é um complexo autônomo segregado da consciência. Por isso que o indivíduo tende também a projetar o pneuma em imagens religiosas, ou seja, em um salvador externo. O indivíduo nunca tem aquela percepção de que a salvação vem do interior, né? Vem dele mesmo, né? Ele tem que passar por uma transformação, um renascimento. Ele sempre busca algo que vem de fora salvar ele, né? E não ele passar pelo processo. Por isso que o pneuma, ele também é o símbolo do Filho de Deus, do homem interior, do antropos. Ele geralmente é projetado, né? Essa é a minha percepção. Então, ele fala, a autonomia psíquica do pneuma é atestada pelos neopitagóricos. Sob o ponto de vista destes, a alma foi tragada pela matéria, restando apenas a inteligência, o nous, a mente. Mas este, ou seja, o nous, é exterior ao homem, é seu daimon. Seria difícil encontrar uma formulação melhor para a sua autonomia. Ou seja, aqui reforçando a percepção que eu tive de que o próprio pneuma, o extrair, né, passar por esse processo e extrair a anima mundi, o pneuma, o espírito da matéria presa, ele é algo inconsciente, né? Ele é algo sempre projetado também. Então Jung fala, seria difícil encontrar uma formulação melhor para sua autonomia. Provavelmente é idêntico ao deus Antropos. Ele aparece junto ao demiurgo, mas é um opositor das esferas planetárias. Rompe o círculo das esferas e se inclina para a terra e a água, isto é, está prestes a projetar-se nos elementos. Sua sombra cai sobre a terra, mas sua imagem se reflete na água, incendiando o amor dos elementos. Ou seja, aqui Jung conta um pedaço, né, de um mito cosmogônico para representar essa autonomia do pneuma, do Filho de Deus, né, do Cristo interior no homem. A imagem refletida da beleza divina o embevece de tal modo que gostaria de habitar dentro dela. No entanto, mal desce, a Físis o envolve no abraço apaixonado. Deste abraço surgem os primeiros 7 seres hermafroditas. Estes relacionam-se, obviamente, com os planetas e, portanto, com os metais, os quais se originam do Mercúrios hermafroditos, segundo a concepção alquímica. Bom, e agora entrando sobre a questão da Nigreda, ela corresponder, dentre outros, né, o encontro com a própria sombra, veremos e entraremos agora também mais a fundo um pouco do simbolismo dessa fase. Na medida em que o conteúdo arquetípico do drama cristão conseguia exprimir de modo satisfatório o inconsciente inquieto e premente da maioria, ou seja, o consentimento de todos, o elevou à categoria de verdade obrigatória para todos. Isto não ocorreu, entretanto, por um ato de julgamento, mas por uma possessão irracional muito mais eficaz. Jesus tornou-se assim a imagem protetora contra todos os poderes arquetípicos que ameaçavam apoderar-se das pessoas. A boa nova anunciava: já aconteceu
e já não vos acontecerá mais se acreditardes em Jesus, o Filho de Deus. No entanto, isto podia e pode acontecer a qualquer um que sofre a desagregação da dominante cristã. Por isso, sempre houve pessoas que, não se satisfazendo com a dominante da vida consciente, buscaram por debaixo do pano ou por atalhos secundários para seu bem ou para o seu mal a experiência originária das raízes eternas. Seguindo o fascínio do inconsciente irrequieto, puseram-se a caminho rumo ao deserto, onde, como Jesus, depararam com o filho das trevas, ou seja, aquele espírito da contrafação. Ou seja, pessoal, na minha percepção, o que Jung está tentando dizer é o seguinte, que o arquétipo do drama cristão ele conseguiu exprimir de modo satisfatório o inconsciente quieto e premente da maioria das pessoas, justamente porque o drama cristão, ou seja, o símbolo de Cristo, ele é um símbolo desse pneuma, né, que foi extraído da matéria, ou seja, desse Cristo interior que todo homem traz dentro de si e que deve unir-se a ele, né, ou seja, unir os opostos. Cristo passou pelo processo de transformação que cada um tem que passar, né? Mas a questão é que houve pessoas, e aqui principalmente os alquimistas, né, que não se satisfazendo com a dominante da vida consciente, ou seja, não se satisfazendo com o que a igreja, digamos assim, elaborou em cima da figura, né, do símbolo de Cristo, essas pessoas, por conta própria, ele fala aqui, né, buscaram por debaixo do pano ou por atalhos secundários para o seu bem ou para o seu mal a experiência originária das raízes eternas, ou seja, seguiram um pressentimento, né, porque havia, digamos assim, nos alquimistas, pelo que eu percebi, essa inquietação do inconsciente deles não foi suprimida pelo drama cristão, pelo arquétipo do drama cristão. Eles pressentiram que faltava alguma coisa, que não estava completo, sabe? Que aquela coisa que até eu lembrei aqui da Helena Galvão falando, né? Aquele bicho carpinteiro, né? Que fica ali, mas não pode ser só isso, né? Tem algo mais. E os alquimistas, eles seguiram essa intuição, esse pressentimento, e aqui Jung fala disso, né? Então, buscaram por debaixo do pano ou por atalhos secundários para o seu bem ou para o seu mal, né? Porque tem esse risco, né? O confronto com o inconsciente, a experiência originária das raízes eternas, seguindo o fascínio do inconsciente irrequieto, puseram-se a caminho rumo ao deserto, onde, como Jesus, depararam com o filho das trevas, ou seja, com o espírito da contrafação, aquele espírito que falseia a realidade. E aqui o que me vem à mente é que esse espírito da contrafação inicialmente é a apresentação da sombra, né? E eu acho que Jung vai até dizer isso no próximo trecho. Diz assim: assim implorava um alquimista, e olha que era um membro do clero. Dissipa as trevas horríveis de nosso espírito e acende a luz de nossos sentidos. Essa frase exprimia provavelmente a experiência da Nigredo, primeiro estágio da obra sentido como melancolia e que corresponde psicologicamente ao encontro com a sombra. Sobre esse fato, pessoal, psíquico, né, que o indivíduo ele tende a passar com um confronto consigo mesmo, ou seja, com um confronto com o inconsciente. Eu trouxe um trecho que fala também sobre isso. Diz o seguinte: no fundo, o medo e a resistência que todo ser humano experimenta em relação a um mergulho demasiado profundo em si mesmo é o pavor da descida ao Hades. Se fosse resistência apenas, o caso não seria tão grave. Na realidade, porém, emana desse substrato anímico, desse espaço obscuro e desconhecido, uma atração fascinante.
a qual ameaça tornar-se tanto mais avassaladora quanto mais nele se penetrar. O perigo psicológico desse momento corresponde a uma desintegração da personalidade em suas componentes funcionais, ou seja, as funções isoladas da consciência, os complexos, os fatores hereditários e etc. A desintegração, uma esquizofrenia funcional ou mesmo real, é o que sucede com Gábricos na versão Rosário Philosophorum. Ele se desintegra em átomos no corpo de Beia, o que corresponde a uma certa forma de mortificatio, ou seja, essa desintegração da personalidade, quando ocorre essa confrontação, esse mergulho demasiado profundo em si mesmo, o indivíduo é como se ele perdesse noção daquilo que ele é, né? Da personalidade que até então ele conhecia, como ele se conhecia até então. E aí, justamente, o que passa digamos assim, a prevalecer, mesmo que seja momentaneamente, são as componentes funcionais. E aqui ele fala que são as funções isoladas da consciência, os complexos, que a gente já estudou o que é, né, os complexos, o que são os complexos, os fatores hereditários e etc. Ou seja, tudo aquilo que perturba a consciência do eu, né, que, enfim, que o eu ele perde o domínio ali sobre o campo da consciência, isso passa, digamos, a estar presente nesse mergulho profundo, né, que ele faz em si mesmo. Muita gente sente medo e resistência, mas aí ele fala que se fosse apenas resistência, o caso não seria tão grave assim. Mas a questão é que este substrato anímico, ou seja, o inconsciente, esse espaço obscuro e desconhecido, ele também tem uma atração fascinante que nos contos de fadas e também nos mitos, que geralmente eram os autores eram homens, eles simbolizavam essa atração fascinante por uma figura de uma mulher com poderes mágicos ou por virgens lascivas. E aí, pessoal, a gente lembra do mito de Ulisses, né? Aquela viagem pelo mar que ele faz, que simboliza, ao meu ver, essa descida ao inconsciente. Ali, quando ele tenta retornar a Ítaca, né, ele encontra com essas figuras atraentes de mulheres que são representadas pelas sereias, né, que aí ele pede para que amarre ele no mastro, né, do navio, para que ele, enfim, não siga elas. E aí eu até fiz uma aula falando sobre esses símbolos do inconsciente, né, que é um símbolo da ânima também, né. A ânima, ela se apresenta da forma mais animalesca, né, com essa atração fascinante que é simbolizado nos contos e nos mitos por figuras de mulheres atraentes, né, o sucubo, enfim, Lilith, e Jung dá vários exemplos, mas os mais conhecidos são as sereias. Por esta razão, a prima matéria coincide às vezes com a noção do estado inicial do processo anigredo, ou seja, o negrume, né? É a terra negra na qual é semeado o ouro ou o lápis, como se fosse um grão de trigo. É a terra negra, mágica e fértil, trazida do paraíso por Adão e que também é denominada antimônio e descrita como o negro mais negro do que o negro. E aqui nós temos uma imagem também do livro Psicologia e Alquimia, que representa a putrefactio ou putrefação, sem a qual a meta do opus, ou seja, da obra, não pode ser atingida. Daí o tiro ao alvo, ou seja, os dois homens lá atirando, né, no alvo, enquanto que aqui ocorre a parte da frente a morte, né, simbolizada pela putrefactio. Ou seja, de que a meta do processo alquímico é, na verdade, a meta da individuação, né? A fase da Nigredo é apenas a primeira fase, ou seja, a meta não é ficar, digamos, detido no inconsciente, né?
num estado de identificação com as projeções, mas na verdade é superar, né, transcender esse estado de sofrimento psíquico que a Nigredo ela causa. A Nigredo, ou negrura, não apenas colocava visível diante dos olhos do experimentador a decomposição, o sofrimento, a morte, o suplício infernal, mas também recobria a alma solitária dele com sua melancolia. Ou seja, aqui representa, né, a simbologia novamente da Nigredo, o corvo e o crânio aqui, né? Ou seja, Jung fala aqui que também não era só a questão da decomposição, do sofrimento, da morte, né, do suplício infernal, mas que era representado, né, que o alquimista ele aprendeu, né, isso do inconsciente e colocou nos símbolos, mas também recobria a alma solitária dele com a sua melancolia. Por isso que é um estado, a princípio, conflituoso, né? Esse contato com o inconsciente inicialmente não é nada fácil, mas é uma meta do indivíduo que está aqui, né, nesse momento, dele transcender, dele acessar essa parte inconsciente, né, o confronto com o inconsciente, com a sombra, para poder, enfim, chegar a essa síntese dos opostos. Bom, pessoal, aqui estão os livros que fizeram parte da nossa aula. Para quem tiver interesse em estudá-los, esses livros fizeram parte desse tema da Nigredo, né? Do simbolismo da Nigredo. Enfim, pessoal, então agora a gente se vê na próxima aula ou nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.